Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas para você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales, sou apresentador deste programa que vos fala. E chego também aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Saudações nordestinas, Biel. Temos boas notícias essa semana, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Saudações nordestinas a todo mundo que estiver nos ouvindo aí na Sintonia FM, também nos agregadores de podcast. Muita coisa legal acontecendo, outras nem tanto, mas com certeza, João comemorou esse final de semana, isso aí eu tenho certeza. Triste ele não dormiu. Cara, que é isso, né? Que é isso. Eu acho que todos nós comemoramos. Você também teve muita coisa para comemorar por aí, né? Meu bom, daqui a pouquinho a gente fala do assunto principal, é a pauta principal desse nosso episódio de hoje, nessa semana, nosso episódio número 21. Do Firula e Rapadura. Aproveitar já para mandar um abraço também para a galera que retransmite o conteúdo aqui da Sintonia Esportiva, né? Um abraço para a galera da Rádio Brasil Esportes, da Rádio CBR, Rádio Carioca Futebol, Antena da NET, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio e TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tubo Esporte e Web Rádio de volta ao passado. Todo mundo parceira aqui da Sintonia Esportiva. E também o oferecimento, lógico, daquela nossa lojinha parceira, @lojinha do Duran no Instagram. Você que curte aí o seu time do coração, seja futebol americano, basquete, a peita do seu time de coração, a camisa do seu clube de coração, da sua equipe aí que você torce, você encontra lá na lojinha do Duran no Instagram. Acesse @lojinha do Duran, mande um recadinho ali no DM pra galera, fale que é ouvinte da Sintonia Esportiva, que é ouvinte do Firula e Rapadura, você ganha algum mimo por lá, pode ser frete grátis, pode ser desconto, fica de olho aí e manda aquele alô por lá. @lojinha do Duran, a camisa do time do seu coração, você encontra por lá. É isso então, vamos ao que interessa, coisas do nosso primeiro bloco aqui no Firula e Rapadura, lógico, de praxe. Vamos começar dando aquele giro nas 4 divisões do futebol brasileiro, e falando dos destaques das equipes nordestinas de tudo que aconteceu nessa semana. Vamos começar falando uma prévia para você, querido ouvinte, do jogo do acesso. Tivemos aí 4 duelos de quartas de final da Série D do Brasileirão, 3 envolvendo equipes nordestinas, e tivemos 4 equipes nordestinas disputando 3 vagas. Dessas 4 equipes nordestinas, pelo menos uma tinha condições, obrigatoriamente seria nordestina, que era o confronto de 13 e Itabaiana. 2 nordestinos disputando uma vaga. A gente tinha também o Iguatu enfrentando a Anápolis e tínhamos o Retrô enfrentando o Brasiliense. E aí a gente teve 2 equipes nordestinas garantindo o acesso para a 3ª divisão do futebol brasileiro. É a Fênix de Camaragibe e o Tremendão da Serra, meu irmão. Retrô e Itabaiana conquistaram o acesso para a Série C de 2025. E Biel Itajara, eu estou muito feliz pelo Itabaiana, pela conquista do Itabaiana, pelo passo à frente que essa equipe dá,
pelo que chega também nessa Série C, né, garantindo já. As duas equipes vão se enfrentar nas semifinais, né, da Série D e tudo mais, mas antes da gente falar isso, é muito um momento de celebrar essas duas equipes nordestinas que conquistam acesso da 4ª à 3ª divisão. A gente sabe como é o drama. Nós somos torcedores de times que passam por esse processo de Série D, né? Você, torcedor de Santa Cruz, está comemorando, inclusive, o acesso do Retrô, que garante vaga para o Santa Cruz na Série D de 2025, né? Já é uma coisa já garantida, então, para a equipe coralina. É um bom avanço para o Santinha, e olha, eu sendo torcedor raposeiro, me perdoe aí, torcedor 13 anos, mas é coisa de rival, né, cara? Eu tenho que saudar o Itabaiana e tem um gostinho diferente. E aí, Biel? Só para fazer uma pequena correção, você está correto que o Santa Cruz também facilita, mas o Santa Cruz já estava classificado para a Série D do ano que vem, conquistado nessa temporada no Pernambucano. É que facilita realmente muito a vida para 2026. No caso, quem garantiu a vaga na Série D com o acesso do Retrô foi o Central de Caruaru, tradicional time aí. Inclusive, é o time pernambucano com mais disputas da Série D, é o Central de Caruaru, é o time super tradicional aí, a gente já figurou aí no... Um abraço para os meus amigos lá de Caruaru, né? A galera também torcedora centralina, tem torcida forte aí, torcedores do Central, e tem uma rivalidade também, o torcedor centralino e do Porto também, com relação às torcidas de 13 Campinense, né? Exatamente, o Porto e Central tem uma rivalidade muito legal, né? É a rivalidade mais importante do interior de Pernambuco, e tem essa coisa, né? Eu acho que o Central é um pouco mais tradicional, mas o Porto ele tem mais tradição em revelar jogador, né? A gente vê o Araújo, Josué, o próprio Tassiano, que está brilhando aí no Bahia, é revelado pelo Porto. O Porto é um grande formador, forma mais grandes jogadores do que os times da capital. É a grande questão aí do Porto, que infelizmente esse está bem mais distante aí da Série D do futebol brasileiro, inclusive nessa temporada caiu aí para a 2ª divisão do futebol pernambucano, outros momentos, né? Mas só para a gente passar aí na Série D, né? Triste para o 13 que fez uma boa campanha, mas muito legal para o Itabaiana que se firma, né? Mostra que coroa a boa temporada que a equipe fez, teve grandes momentos, e aí num momento decisivo pegou uma das melhores equipes da Série D, com o melhor ataque, com vários jogadores importantes, e conseguiu vencer bem em casa e segurar o placar fora de casa. Já o Retrô, que foi o segundo nordestino aí classificado, passou mais sufoco, mas também exorcizou uma camada de coisa, né? Se a gente tem que lembrar que no ano passado o Retrô ele ficou no meio do caminho na Série D por causa de uma falha do goleiro, que inclusive depois virou grande polêmica, com a acusação do presidente do Retrô do goleiro ter entregado o jogo, foi o goleiro Jean, né? O goleiro Jean foi Retrô e Maranhão, o goleiro Jean falhou, e na atual temporada, o Jean foi contratado pelo Maranhão. O Jean tá jogando aí no Maranhão, e aí teve toda essa polêmica aí. E aí, nessa temporada... Futebol maranhense tem umas coisas, né, bicho? Mais tarde, aqui, nesse episódio ainda, a gente vai falar de mais polêmica também no futebol maranhense, no segundo bloco. Mas é isso, né, Biel? Que é isso, cara? Depois eu vou dar um contexto maior aí do Retrô nessas falhas na Série D, mas assim, a questão principal era, o time tinha um trauma com o goleiro, e aí nessa temporada teve um trauma também com os pênaltis. E aí o que é que aconteceu? Nas 3 eliminatórias o Retrô passou nos pênaltis com o brilho do seu goleiro, o recém-chegado não, chegou nessa temporada o Darley, e foi o salvador, né? Foi o craque do acesso aí do Retrô. O craque do time é o Fernandinho, mas o craque do acesso claramente é o goleiro do Retrô. Fez grande campanha, foi fundamental no acesso. Foram 6 pênaltis. Foi uma coisa assim que ele pegou na sequência. Você anotou aí? Foi bizarro, né? 3 decisões por pênalti, o cara pegou essa quantidade, né? É isso. Se eu não me engano, deve ter sido 2 na última partida,
3 nessa e 1 na primeira, não lembro. Não sei, algo parecido. Deve ter sido algo por aí. Mas ele pegou muito pênalti. E, inclusive, isso foi uma fala da diretoria do Retrô, né? Na festa do acesso, a Rádio Jornal foi perguntar lá para o Gustavo Jordão qual foi a diferença, né, do Retrô dos últimos anos para esse que conseguiu acesso. Ele é bem taxativo. Acertamos no goleiro. Ele diz que o Retrô acertou aí no goleiro e aí acaba significando aí esse acesso. Acesso muito importante para uma equipe com muita estrutura. Consolida o Retrô como quarta força do futebol pernambucano hoje. Exatamente. E assim. Coloca ele no páreo para disputar um terceiro lugar, porque, vamos e convenhamos, Náutico e Santa Cruz vivem momentos difíceis. E o Retrô, pelo retrospecto recente, tem uma chegada mais próxima ali do esporte, né? A menos que ano que vem o Santa Cruz vire SAF, a gente pode olhar para o Retrô como terceira força. E veja bem, não é loucura também pensar como uma segunda força. Vai estar atrás do Náutico, mas tem melhor estrutura. Pode ser que ano que vem tenha maior investimento. Pode ser que tenha monte um elenco melhor. Tem todos os bônus que o Náutico não tem, né? Uma dívida milionária, todos os problemas que o Náutico é outro que precisa também viabilizar sua SAF para pagar suas dívidas, para conseguir montar um bom elenco. Apesar que eu estou achando que o movimento de renovações que o Náutico tem feito bastante legal para a próxima temporada. Mas ainda assim, se a gente olhar, o Retrô vai estar um passo à frente. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu acredito muito aí. Assim, eu não tenho dúvida. Sobre o Santa Cruz, hoje o Retrô tem larga vantagem. Mas é assim, larguíssima vantagem. Muito, muito tranquilo. Que para a próxima temporada o Retrô larga muito à frente do Santa Cruz. O Náutico ainda não tenho certeza, mas é possível, é muito possível o Retrô começar aí na frente do Náutico também. Então o time aí vai se consolidando de como para incomodar mesmo os grandes. Ou o Santa Cruz e o Náutico dão uma virada de chave aí, ou vão ficar para trás aí para esse time que não tem 10 anos. É isso, né, cara? É uma coisa incrível, realmente. O caso do Itabaiana, ele historicamente já é uma terceira força no futebol sergipano, né? Ele sempre viveu ali transitando entre a rivalidade de Confiança e Sergipe. Então, Itabaiana tem seu espaço muito bem definido no futebol estadual e busca justamente esse crescimento, que quando a gente vê um Sergipe muito embaixo, essa Série D foi horrível do Sergipe, foi muito fraca a campanha do Gipão, vamos e convenhamos, e aí a gente vê o Itabaiana conseguir conquistar esse acesso para a Série C, é um passo importantíssimo para essa equipe que não é de Aracaju. Vale lembrar também essa questão, não é uma equipe de Aracaju, né? É uma equipe do interior de Sergipe. Existe uma cidade chamada Itabaiana, no interior de Sergipe. Temos Itabaiana na Paraíba e Sergipe na Bahia, se eu não me engano. 3 municípios chamados de Itabaiana no Brasil, 3 no Nordeste. Olha só. Curioso, porque a minha avó é nascida em Itabaiana da Paraíba. Então tem toda essa coisa também. Mas aí o Itabaiana, cara, o campanha esplêndida também. A gente vai dar uma destrinchada dela no próximo bloco. Mas é também a consolidação de um trabalho que sai do interior e vem brigar com os grandes da capital, né? Exatamente, João. É a força do interior, né? O mais legal da Série D é justamente esse processo aí de interiorização, né, do futebol. A gente pega mais times aí aparecendo, vindo se não do interior, mas pelo menos da região metropolitana, saindo um pouco das capitais, né? O próprio Retrô, né? O Retrô está na região metropolitana, mas é de Camaragibe, inclusive na cidade aqui. A Fênix de Camaragibe. Exatamente, que é todo. Estamos na região metropolitana, mas não estamos na capital, né? Tem essas diferenciações, acho legal. E aí na série D acontece muito isso. E a gente vê, né? O Inter de Limeira, a gente vê os outros times, o Anápolis, estamos tudo saindo aí das capitais, indo para o interior e conseguindo a própria Série C, né? A Série C tem quantos times aí dos interiores aparecendo ali? Tudo bem, caiu aí o Floresta, né? Mas aí tem
enfim, tem time também ali do interior na Série C aparecendo bem, o São Bernardo, o Volta Redonda. Acontece aí o interior nessas Vamos falar de Série divisões C? de baixo. Vamos embora. Vamos falar de Série C, então, né? Vamos falar do Belo, que estreou nesse quadrangular do acesso, não fez um resultado bom, né? Acabou perdendo para o Remo lá em Belém, Pará, mas era um resultado dentro ali do previsto também por essa reação que o Remo demonstrou na reta final da primeira fase da Série C, né? Então, assim, o Belo perder fora de casa na primeira rodada do quadrangular do acesso é ok, né? Tá mais ou menos dentro do roteiro, né, Biel? É isso, é isso, João. O Remo, quando ele passa, né? A gente tem que sempre pensar. Acho que era o Remo e o Náutico que todo mundo olhava assim. Se alguma dessas duas equipes passar, vai ser candidato ao acesso, porque é um time e torcida muito forte e jogos dentro de casa vão fazer muita diferença. Essa primeira rodada aí deu uma demonstração da força do que o Remo pode fazer jogando em casa, e aí demonstrou sua força ganhando do líder isolado aí dessa Série C, né? Vamos ver agora. O Botafogo não pode deixar isso abater o ânimo da equipe, né? Sei que é muito complicado, sei que tem muita dificuldade, mas não pode deixar. Acho que tinha que entender. Remo é isso mesmo, jogar fora de casa contra eles ia ser difícil. Agora observar que em casa você tem uma força também ali do Almeidão e tentar construir. O time é forte, tem bom conjunto, né? É um bom elenco no geral. Eu acho que o Botafogo aí vai conseguir. Não tem nenhuma peça destacada, né, que a gente possa dizer, não, o Botafogo vai ser dependente aí do atacante, não é dependente do Pipico, não é dependente do Henrique Almeida, não é dependente do Jô. Isso para falar só dos jogadores de ataque aí do Belo, que inclusive fazem gols, né? O Jô terminou aí a primeira fase em excelente fase. Talvez, vamos esperar, né? Final de semana vem aí com outra rodada. Vamos ver se o Botafogo consegue virar essa chave, ganhar em casa do Volta Redonda. Volta Redonda aí que também que começou aí vencendo, né? Vamos ver aí o que acontece, porque não vai ser fácil, né? O Botafogo vai precisar aí em fazer uma sequência de vitórias, né? Porque tem ganhado Volta Redonda, tem ganhado São Bernardo, e já para a última rodada, quando enfrentar o Remo no Almeidão, tem que fazer valer a força do mando de campo. É isso, né? Vamos ver então como é que o Botafogo se comporta. Eu, particularmente, acredito que o Belo vai se impor jogando em casa nessa próxima rodada da Série C. Esse quadrangular do acesso, a gente vai, inclusive, palpitar esse jogo no finalzinho do terceiro bloco do programa. Mas segura por aí. Vamos falar de Série B? Vamos falar de Série B porque, olha, Série B, a rodada não foi boa para ninguém, né, cara? Assim, o Sport venceu, mas tinha que vencer, precisava vencer, né? Também, se não vencesse, e foi difícil vencer o Ituano, 3-2. O Ceará, fora de casa, empatou com o Amazonas 1-1, e o CRB perdeu para o Avaí, cara. 2-1 para o Avaí. Wagner Love, aquele sorriso. Aquele maldito sorriso, Wagner Love, cara. Brincadeira, hein, Love? Estragou, azedou o angu do CRB no Rei Pelé, hein, Biel? É isso, e é curioso, né? Esse resultado aí foi logo após a segunda recusa do Daniel Paulista esse ano para ir para o Sport. O Sport procurou o treinador, né? Depois que demitiu o Guto Ferreira, e aí ficou toda uma questão, como é que vai ficar aí a vida do Daniel Paulista. Acho que na última semana a gente deve ter comentado alguma coisa sobre a possibilidade aí do Daniel Paulista treinar o Sport. Eu não vou lembrar agora, mas teve essa especulação, teve esse movimento, o Sport chegou a negociar, mas aí acabou não dando certo, o Daniel Paulista ficou, e aí o CRB perdeu logo em seguida, assim. E, inclusive, estreou no CRB o Marco Antônio, jogador de destaque do Náutico na Série C, foi emprestado para o CRB, fez sua estreia aí, entrando no segundo tempo, bom jogador de meio campo, vamos ficar de olho nele aí. Mas a vida do CRB está muito difícil. Se o Sport tivesse perdido para o Ituano ontem, o Ituano tinha passado o CRB. O CRB tinha entrado na zona de rebaixamento. Na segunda, né? O jogo já foi na segunda-feira, aliás. Né?
Só estamos Isso, gravando na terça, então vai ao ar na quarta, o jogo foi na segunda. Se o perfeito. Sport tivesse ganho, mas foi um jogo dramático também, né, cara? Porque deu trabalho, Ituano. 3-2 não é um placar assim confortável para o Sport, né? Assim, eu acho que o Sport ele não fez muita força para fazer os gols, mas ele fez menos força ainda para evitar os gols que sofreu. A defesa do Sport está muito, muito, muito devagar, assim, Sérios tá problemas sofrendo no sistema defensivo, né? muito, muito. O primeiro gol foi aos 50 segundos, o segundo gol foi um passe do volante do Sport, assim, deixando o jogador o Álvaro do Ituano na cara do gol. Ele pegou a bola do meio campo, ele tocou para trás. E assim, entre os zagueiros e o atacante do Ituano, ele basicamente deixou o cara na cara do gol. E aí, Álvaro, bom atacante, conseguiu marcar com alguma tranquilidade. A sorte é que o Sport já tinha empatado, primeiro com o Chico, e aí virou com a entrada do Zé Roberto, e entrou no segundo tempo, marcou 2 gols, um de pênalti e outro de cabeça, e inclusive que teve polêmica, né? Na saída do jogo, o Zé Roberto deu entrevista falando sobre o esporte precisar jogar para cima, e todo mundo entendeu como uma indireta aí para o Guto Ferreira, que tinha sido demitido, e claramente todo mundo conhece o estilo de jogo do Guto Ferreira, um jogo mais defensivo, bastante diferente do Mariano Sosso, e aí o Sport claramente acusou o golpe, né? Não fez o movimento correto. Ao demitir o Sousa e contratar o Guto Ferreira, fez um movimento errado, percebeu em 5 jogos que não ia dar certo, fez a demissão e hoje anunciou o Pepa. O Pepa aí no esporte vai ser o novo treinador para o restante da temporada. Investimento alto, viu? O esporte está pagando muito caro aí no treinador português. Primeiro europeu a treinar o esporte. Teve passagem ano passado aí no Cruzeiro, uma passagem ruim, né? A gente Rapaz, pode dizer. eu não Ele gostei muito não, viu, cara? Cá pra nós, assim, não me agrada muito não o estilo do Pepa, não. E o esporte está, inclusive, aí já nos reforços nesse final de janela de transferência, vamos dar, inclusive, alguns informes no segundo bloco sobre essa movimentação do Leão. Mas, cara, situação complicada mesmo, viu? A demissão do Sousa, a entrada do Guto, depois sai o Guto, vem agora o Pepa. tá difícil saber o que é que o esporte quer, né? Sinceramente eu não lembro do Pepa. Eu fui buscar os relatos, né? Eu lembro que parece que ele começou bem, foi perdendo força no meio do caminho e terminou mal, mas com alguns torcedores ainda gostando aí do trabalho do treinador, acreditando que o problema era mais elenco, né? Não sei, assim. Teve também isso, né? Teve também essa abordagem, assim, parte da torcida de fato acreditava no trabalho do Pepa, mas reclamava muito da ausência do elenco na época. O Cruzeiro estava ali sendo gerido pelo Ronaldo, fenômeno, né? E aí ele tinha todo esse lance de restrição financeira e tal. Então, assim, eu acho que dentro das expectativas ali, o Pepa fez o melhor que ele podia, mas mesmo sendo o melhor que ele podia, ainda eu, enquanto pessoa que assiste futebol, não me agradava assim, o estilo de jogo que eu via ali no Cruzeiro do Pepa. Eu observando para o esporte, para mim a grande questão é o alto investimento. O esporte está dando all-in, assim, é uma comissão técnica que custa mais de 600 mil reais. Assim, é nível dos grandes, deve ser empatado com o Santos a maior comissão técnica. Não deve ter maior do que 600 mil reais aí de comissão técnica nessa Série B. Acho que só times aí do nível do Santos, que inclusive deve ser maior, né? Fábio Carille é um técnico campeão brasileiro, tem um salário bem poupudo só. Imagina a comissão técnica dele, deve dar muito caro. Mas aí fica esse negócio, né? O Pepa, tudo bem que é um contrato até o fim do ano, mas é um investimento que a diretoria está fazendo assim, pensando, tem que subir, tem que subir. E é isso que demonstrou, mas aí tá difícil, o esporte ficou muito para trás, foram muitas derrotas consecutivas, foram dificuldades aí de encaixar. Essas 5 rodadas com o Guto parece que deu errado, deu completamente errado. Difícil, difícil. Só para a gente não deixar de falar do Ceará, né? O Ceará segue oscilação, né? Tudo bem que empatar fora de casa com o Amazonas tá no roteiro, a gente não
ainda está na sexta colocação, ainda tá num momento bom, mas, por exemplo, se o Ceará tinha se afastado do Sport, nesse momento está apenas um ponto à frente do Sport. Então já encurtou todo o negócio de novo e aquela briga ali. A gente tem que encarar minimamente que a briga é a quarta colocação, porque aparentemente Santos, Mirassol e Novo Horizontino vão ficar ali naquela primeiro, segundo, terceiro, e Vila Nova para baixo é guerra de foice, cada um oscilando mais que um outro, mas é isso, esperando alguém ter consistência. Eu acreditava que o Ceará ia achar uma consistência nesse momento aí com o Léo Condé, que inclusive está conseguindo bons resultados, mas esse empate fora de... Talvez uma vitória fora de casa contra o Amazonas era o tipo de resultado que ia dizer, não, olha aí, Ceará realmente está nessa briga aí para alcançar o Vila Nova, que é o atual quarto colocado. Mas olha, eu particularmente estou gostando aí também desse trabalho, viu? Vamos dar um certo crédito aí para o Léo Condé nesse momento de recuperação do Ceará. O Ceará oscila e tal. Nesse momento está em que posição? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela. O Ceará está em sexto lugar, 36 pontos. Está à frente do Sport, que está em sétimo com 35. Ok, tem 2 jogos a menos. Mas, ó, já temos agora a data FIFA. Uma galera vai colocar calendário em dia. O Sport é uma dessas equipes. Agora o CRB, hein? CRB, hein, Viel? No Z4 de novo, meu irmão. Tá complicado a vida do CRB e tá na beiradinha, ó, o Botafogo de Ribeirão Preto. 16 é complicado, é difícil a situação do CRB. O Botafogo estava na zona de rebaixamento, já passou o CRB e passou aí, já abriu distância. Amazonas, outro time que estava na zona de rebaixamento, abriu distância do CRB. CRB tem que ou recupera ou vai ficar nessa luta aí contra o rebaixamento. É isso, né? Antes de chegar na Série A, vamos dar uma passadinha, um pulinho na Copa do Brasil, porque o Bahia recebeu a equipe do Flamengo lá na Arena Fonte Nova semana passada e acabou perdendo por 1-0 para a equipe rubro-negra. O jogo de volta acontece no Maracanã. O Flamengo tem, inclusive, desfalques nominais aí de grosso calibre, né? Tem muito craque de fora do departamento médico do Flamengo. E o Bahia está muito mais inteiro para esse jogo da volta, hein? E aí, hein, Biel? Pô, João, eu entendo a animação com essas ausências do Flamengo, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar no Bahia conseguindo reverter esse resultado no Maracanã, lotado, com o Tite do outro lado, armando aquela defesa encarnada. E Adenor, né, bicho? É o Adenor, né, cara? Eu tenho dificuldade de enxergar assim. A chance melhor do Bahia era conseguir um bom resultado na Fonte Nova. Depois que não conseguiu, assim, para mim, tá na conta do milagre conseguir reverter esse resultado. Complicado, né? O Bahia vai para o jogo sem Rafael Ratão, tá suspenso, Biel também não joga, Gilberto também não, e Acevedo também não, os 3 aí estão no departamento médico. Do lado do Flamengo, cara, é uma galera, né? O Alan, é o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, Cebolinha e Matias Vinha. Acho que essa foi a última atualização. Acho que tem mais gente. Léo Pereira também, se eu não me engano, tem Léo Pereira também nessa lista. É meio complicado. E o jogo acontece próxima quarta-feira, dia 12 de setembro, às 21h45. Olha que horáriozinho, hein? Quarta-feira, 21h45. Os caras inventaram a hora agora, viu? Lá no Maracanã. Beleza. A gente vai acompanhando também por aqui na Sintonia Esportiva. Vamos agora falar de Série A? Porque, olha, a última rodada da Série A não foi boa para nenhum nordestino, Bielzão. Bielzeira, o Vitória, para variar, tomou outro revés, né? Perdeu de 1-0 pro Vasco, lá no Barradão, perdeu de novo em casa, Vitória. Que situação, hein, Carpinizão? Ih, rapaz, olha, o Braga venceu o Bahia, né? O Bahia visitou o Bragantino, perdeu fora de casa lá no Nariá Bichedid por 2-1. Rogério Ceni, beleza. O time do Bragantino é um time arrumado, bem postado, organizado, tem sua proposta de jogo.
Não tem um elenco brilhante, aliás, tem alguns caras que eu até faço algumas ressalvas técnicas, assim. Tem uns caras meio ruins mesmo no Braga, mas e o Caixinha é um cara muito bem entendido ali daquele elenco. E ele consegue, às vezes, colocar a coisa acima da média, vamos dizer assim. Vem com seu Bahia em casa. Garantiu ali aquilo, nada mais do que obrigação, diria um pai para o filho, né? Agora, o Botafogo ganhou do Fortaleza 2-0 no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Transmissão desse evento você acompanha também aqui na cobertura da Sintonia Esportiva. E, cara, normal, né? Normal perder para o Botafogo 2-0 com esse elenco que o Botafogo tem. O Textor Derramandier tirando o escorpião do bolso, jogando na cara da galera. Tá entendendo? É bizarro, assim. O Textor tá funfando o fogão, bicho. Tá derramando dinheiro. Já vem outros reforços aí de peso. Fortaleza, Voivoda tá garantido aí. Mesmo técnico por 2-0, tem um jogo a menos. Tá na cola do Botafogo. Beleza. Tá dentro do roteiro a derrota por 2-0. Agora, Bahia e Vitória também. Quero saber a sua opinião da dupla. Né? Vamos lá. Vamos começar então com Vitória, que eu acho que é o caso mais tranquilo, né? Da gente falar. Tranquilo no sentido de que. Diagnosticar. Eu acho que todo mundo sentiu que depois da derrota de domingo acabou para o Vitória nesse Brasileirão. Assim, acho que ninguém acredita mais que o Vitória consegue se salvar. Eu acho que a perspectiva é essa, assim. Perder para o Vasco. O Vasco está num ótimo momento. Passou esse último mês. Bicho, Vasco. O último mês o Vasco passou invicto. Ele não perdeu nenhuma partida no mês, ganhou partidas importantes, ganhou 2 vezes do Atlético Paranaense. Eu acompanho bem o Vasco e posso dizer assim, mas ainda assim é um time que tem dificuldade de ganhar partidas fora de casa. Então, empatou ali com o Criciúma, sofre muitos gols, tem problemas na defesa. O Vitória não conseguiu em nenhum momento parecer assim que tudo assim, demonstrou alguns momentos de superioridade, mas no geral mesmo o Vasco ganhou com uma certa tranquilidade, né? Conseguiu fazer ali o gol da vitória. Teve um momento ou outro do Léo Jardim fazendo boas defesas, mas sei lá, o Vitória, ele tem alguns momentos, né? Eu acho que quando o Mateuzinho está ausente, a equipe tem muita dificuldade para vencer, inclusive, muita dificuldade não, né? O Mateuzinho fora do Vitória, o time não vence. Isso aí já é certeiro, assim. Ele não jogou, o time não vence. Então isso demonstra muita dificuldade e aí o time vai se afundando ali na zona de rebaixamento, né? A gente vai olhando aí o que vai acontecendo. Nesse momento, o pior aproveitamento dessas últimas 5 partidas vai aparecendo aí pro. Quer dizer, tá o Goiás. Logo atrás do Goiás vem o Vitória. O Atlético Goianiense demonstra alguma reação. O próprio Corinthians, com muitas dificuldades, o Corinthians só perdeu um dos últimos 5 jogos. O Fluminense e o Grêmio já debandaram, já saíram aí do estresse, vai apertando aí o Criciúma e o Juventude. E todos esses times parecem estar melhor que o Vitória. Todos que eu citei parecem estar melhor que o Vitória. Então, tem que decidir se vai manter o Carpini, se vai demitir o Carpini e pensar no novo treinador, sabendo que o novo treinador vai ter dificilmente vai conseguir tirar o time, então ele tem que saber que vai escolher um treinador também para a próxima temporada. E aí vai ser complicado, porque quando tem essa transição, né, de um ano para outro e vem um rebaixamento no meio, fica um desgaste. Então o Vitória está no momento aí sinuca de bico. Quando eu olho para a questão do Bahia, eu já vejo é diferente assim a derrota do Bahia para o Red Bull, assim, é chato, né? O Red Bull que vem no seu pior momento na temporada, mas jogou em casa. Nessa vitória em cima do Bahia, né? Exato. O Red Bull precisava muito dessa vitória, estava jogando em casa, tem bons jogadores, assim, o momento era ruim, mas assim, o Lucas Evangelista, o Lincoln,
o John, que é revelado aí pelo Palmeiras, o Elinho, que é o artilheiro da equipe, são bons jogadores e não dá para tirar o mérito do Bragantino, não. O Bahia que tem que dar uma acordada aí, observar o movimento. Nas últimas 5 partidas foram apenas 2 vitórias, mas aí tem 2 derrotas também no meio, um empate contra o Botafogo. Tem que ver aí o momento do Bahia. Enquanto o Fortaleza acabou, né, a sequência invicta, mas acabou para um time aí, para o líder Botafogo, o time de maior investimento na temporada no futebol brasileiro, inclusive acabou de contratar o Alex Telles, jogador de seleção brasileira, tinha contratado na outra semana o Vitinho, lateral direito da Premier League. O Textor tá jogando futebol maneja, né, cara? Exato, tem jogadores que ele tá pegando assim de graça lá do Lyon, porque tá faltando espaço lá. Trouxe o Adrielson, trouxe um outro jovem francês ali, que eu nem lembro o nome, nem sei se ele vai jogar, mas tá no elenco. Tipo, tem elenco para fazer esse tipo de brincadeira, né? Traz um jogador europeu que ninguém sabe nem quem é. Se ele for bola, bom, né? Vai ajudar nesse Botafogo aí em busca do título brasileiro. Mas é bom lembrar, Botafogo tem um jogo, o Fortaleza tem um jogo a menos. Tá com 2 pontos atrás do Botafogo. Então, recuperando esse jogo a menos aí e vencendo, o Fortaleza volta à liderança. Então segue na briga pelo título aí. É isso, então. Tá aí então um pouco dessa nossa leitura em cima das 4 divisões de futebol brasileiro. Também um destaque da participação do Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora a gente vai se encaminhando para o finalzinho desse nosso primeiro bloco, né? Vamos tentar aqui finalizar esse nosso primeiro bloco e partir já para o nosso intervalo, beber uma aguinha. Na sequência, não sai daí, hein? Não sai daí que a gente volta para esse segundo bloco. Vamos trazer aí alguns assuntos interessantes, pertinentes. Recebi, inclusive, aqui uma colinha aqui de uma parada que rolou nessa terça-feira, né? Então, é coisa que chegou aqui momentos antes da gente gravar o episódio que vai lá na quarta. Coisa interessantíssima. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara do lado nos comentários. Vamos agora para o nosso segundo bloco, falando aí de tudo que rola dentro, fora das 4 linhas, detalhes interessantes na nossa intermediária. Mas antes, mandar um recadinho para você, querido ouvinte. Se você quiser fortalecer aí o nosso trabalho, colabore conosco. Pode fazer uma doação por 2 chaves Pix diferentes. Você pode fazer a doação pela chave Pix, pixsintoniaesportiva@gmail.com, repetindo, pixsintoniaesportiva@gmail.com, ou a chave Pix do programa Firula e Rapadura@gmail.com, ou ainda pelo PicPay @Firula e Rapadura
A gente agradece você fortalecendo o nosso trabalho aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã Intermediária. Intermediária, a gente falou semana passada do Sampaio Corrêa, estava na justiça, né, para tentar evitar aí a queda para a Série D de 2025, e a gente tem o Sampaio Corrêa também na justiça por denunciar um jogador da própria equipe por conduta duvidosa em campo, cara. Biel Itajara, situação do Sampaio, hein? Procuradoria Superior do Tribunal de Justiça Esportiva apresentou um pedido de abertura de inquérito para investigar um pênalti marcado na Série C do Brasileirão. De acordo com informações do GE, o jogo em questão entre Sampaio Corrêa e ABC, que terminou empatado em 2-2, foi disputado no dia 12 de agosto. Ou seja, tem aí umas 3 semanas, né? Esse jogo rolou. O volante Jonathan Varela, do Sampaio Corrêa, cometeu um pênalti num lance bizarro. O jogador foi denunciado pelo próprio clube em notícia de infração enviada ao STJD. O procurador do STJD, João Marcos Guimarães Siqueira, analisou o caso e enviou ao presidente do STJD o pedido de abertura de inquérito para ouvir, entre outros, o atleta envolvido no lance. No requerimento, o procurador cita trechos da notícia de infração do Sampaio, que fala o seguinte, abre aspas, infração disciplinar deliberada e sem justificativa plausível, com o intuito de causar prejuízo ao seu empregador, fecha aspas. O clube, que acabou de ser rebaixado para a Série D, ainda possui outro caso em trâmite na Justiça Desportiva, nesse caso buscando reunir condições para permanecer na Série C, também tem essa questão de indício de infração disciplinar do atleta. Jonathan foi suspenso preventivamente pelo clube maranhense. Em outro trecho do pedido da abertura de inquérito, o Sampaio Corrêa cita que o lance trata-se de uma atitude atípica praticada por um atleta profissional de futebol, mas ainda não pede a instauração do processo disciplinar contra o jogador. O procurador João Guimarães quer escutar o jogador e mais 4 envolvidos na partida. O árbitro da partida, o senhor Rafael Ramos Tourinho, o presidente do Sampaio, o senhor Sérgio Frota, o treinador da equipe do Sampaio Corrêa, Felipe Surian, e o treinador da equipe do ABC, Roberto Fonseca. O procurador ainda solicita o envio da notícia de infração ao Ministério Público do Maranhão para que tome ciência da presente e avalie a conveniência de investigar a partida em referência. Que treta gigantesca que o Sampaio se envolveu nesse fim de temporada, hein, Biel? Primeiro o lance lá do Caxias, que o Sampaio busca a permanência na Série C. Agora tá denunciando o jogador do próprio time porque o cara entregou a paçoca, meu irmão. E aí? E já tinha se envolvido na polêmica do Campeonato Maranhense, né? A gente tem que lembrar que ainda teve essa. Mas a do Maranhense, vamos dizer assim, ele não teve culpa, ele ficou esperando ali. Ele só estava no meio. O clube Maranhão decidirem a parada lá e tal, ele ficou na espera. Naquela vez ali, ele foi a parte prejudicada, mas dessa vez ele tá mexendo, hein? Ele tá mexendo no salseiro. A Bolívia querida quer ficar na Série C, meu irmão. É importante você ressalvar isso, mas é complicado, assim, é muita coisa acontecendo. A gente vai... Eu falei da história do Retrô, né? A gente vai falar mais da história do Retrô, mas isso me lembra muito a conversa que eu falei no primeiro bloco, né? Do goleiro do Retrô, no ano passado, que é acusado pelo presidente do Retrô de ter se vendido ao Maranhão no ano passado na Série D. E as coisas vão ficando nebulosas, né? Porque esse tipo de acusação é muito pesada, é muito forte, e a gente vê, né? O futebol brasileiro nos últimos anos foi assolado por alguns escândalos de nível aí parecido, que culminou em suspensão de jogadores que voltaram a já atuar, né? A gente tem que lembrar, o Igor Caril está jogando aí pelo Sport, o Aleph Manga voltou a atuar aí, ele pertence ao Curitiba. São jogadores envolvidos em
esse daí eu não sei se entra no caso, né, de manipulação de resultado, mas está tudo nessa área nebulosa aí do futebol que a gente fica. É complicado. Eu mesmo não gosto de comentar porque eu me sinto muito. Eu não sei, né? A gente ouve muita coisa de futebol. A gente ouve muita coisa sobre bastidores de futebol. Eu não duvido de nada. Mas eu também sou incapaz de falar uma coisa se eu não tenho prova sobre as coisas que acontecem. E a gente sabe que é muito difícil provar essas coisas, né? As coisas que aconteceram aí nos últimos anos no futebol brasileiro que conseguiram condenar alguns jogadores, teve muita consistência de prova. Tinha filmagem qual é o nome? De conferência, direto do vestiário. Jogador falando com um apostador, direto do vestiário, acabou o jogo e a gente conseguiu, não sei o quê. Enfim, aí é uma robustez de prova, né? O caso que eu citei dos Retrô, por exemplo, não tem prova alguma. Tem muita coisa nebulosa, como eu falei, o jogador depois se transfere para o time que acabou sendo beneficiado, isso gera muita controvérsia, mas isso faz parte do futebol, não dá para acusar ninguém a partir desse tipo de coisa. E estamos falando também de um dirigente polêmico que fala muitas coisas e que estava bastante magoado porque o time deixou de subir para a terceira não nem de subir, né? Mas deixou de passar de fase na Série D no ano passado por causa de uma falha do goleiro. Então o sentimento ali do dirigente estava muito envenenado. Vamos ver aí nesse caso do Sampaio Corrêa. Acho muito triste a gente ter falado tanto esse ano do Sampaio Corrêa fora dos campos. Acho que isso demonstra muito aí sobre a falta de capacidade da equipe de ter demonstrado no campo, né, na bola. O time, inclusive, chegou aí bem no Campeonato Maranhense, mas demonstrou que, inclusive, o campeonato está mal. O Campeonato Maranhense está abaixo dos outros, tem que evoluir. E o Sampaio Corrêa pode até escapar esse ano, pode dar certo aí a questão do Caxias, pode dar ano que vem, se não melhorar completamente tudo que aconteceu esse ano, vai ser novamente candidato ao rebaixamento na Série D. Na Série C, no caso, para a Série D. É isso então, né? Fica também esse recado para a galera essa reflexão, né, sobre esse momento do Sampaio, né, que eu acho que é um momento bastante difícil, não é essa temporada. Temos aí um retrospecto de muita dificuldade nas últimas temporadas do Sampaio Corrêa. Então, é ficar de olho no desenrolar do que pode acontecer, né? Próximo assunto, agora vamos falar mais, né? Vamos falar mais dos personagens principais da capa desse nosso episódio número 21. Para comemorar, né? Pode comemorar, velho, porque sucesso no acesso não é para cada um, né? Retrô e Itabaiana conquistaram acesso, Série C 2025, orçamento mais robusto para a terceira divisão. Perspectivas assim, o Retrô já tem um dos CTs mais organizados do Brasil. Eu diria que é um top 5 do Nordeste. O Itabaiana confirma um elenco interessante, competitivo, e vamos ver o que é que mantém para 2025. Mas mérito das duas equipes também. Vamos voltar a falar desse jogo do acesso e desses dois momentos incríveis aí do Retrô conseguindo seu acesso para a Série C e o Itabaiana também para a terceira divisão do futebol brasileiro. Biel, Retrôzão tá bem estruturado para essa terceirona, hein? Tá bem estruturado, tá em um processo. Tem o melhor CT de Pernambuco, tem hotel nesse CT. Os times, esse ano, o América de Natal fez pré-temporada no CT do Retrô. Os times, quando vêm jogar contra os principais times de Pernambuco, usam as estruturas do Retrô. Tá muito acima, tá muito à frente. É um time com um financiamento aí de um empresário local, né, do ramo da educação privada, o Laércio Guerra. Tem muito dinheiro circulando, tem um bom elenco, né, tem um bom time, tem jogadores rodados, né, tem o Jonas, passagem no Sampaio Corrêa e Flamengo, tem o Rômulo, revelado pelo Vasco, passagem também pelo Flamengo, futebol russo e seleção brasileira. Tem o Fernandinho, campeão da Libertadores pelo Grêmio.
o Luizinho, o atacante que foi campeão, estava no acesso do Santa Cruz no último grande momento do Santa Cruz. Enfim, tem bom, o Giva revelado pelo Santos, teve passagem pelo Náutico também. Enfim, tem bons jogadores e chegou num momento muito, muito bom, né? Deu tudo certo. Eu vi alguns comentários aqui na mídia pernambucana falando que foi o pior retrô desses últimos anos. É muito engraçado isso, porque de fato, assim, de campanha, foi abaixo dos últimos anos, né? Se a gente lembrar, no ano que o Retrô cai para o Santa Cruz, o Retrô foi a melhor campanha de toda a Série D e o Santa Cruz foi o pior classificado. E aí chegou no Vamos Ver, o Santa Cruz acabou eliminando o Retrô, mas posteriormente o Santa Cruz acabou eliminado aí na Série D e, enfim, né? Deu o que deu. A gente viu o Santa Cruz nessa temporada sem calendário, enquanto o Retrô brilhou. O Retrô ultrapassou todos os seus traumas, né? Era problema com o goleiro, como eu já falei 2 vezes aqui nesse programa, era problema com o goleiro agora salvou tudo. Era problema nos pênaltis, foram 3 classificações nos pênaltis. E aí consolida aí o trabalho do Itamar Schulli, que fez o Pernambucano pelo Santa Cruz, firmou um pré-contrato para voltar para o Santa Cruz depois da Série D desse ano pelo Retrô, mas agora a conversa já fica meio assim, né? Porque o Retrô tem mais dinheiro, o Retrô, se quiser pagar a multa rescisória do Itamar para ele continuar na próxima temporada, ele tem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Viu a entrevista do presidente do Retrô falando justamente sobre isso, que ele não quer arrumar briga com o Santa Cruz, porque dinheiro ele tem. Ele disse, se o treinador quiser ficar e der tudo certo, rapaz, cara. E der tudo certo, dizem que é por volta de R$200 mil a multa rescisória do Itamar Schulli para deixar o Santa Cruz e se manter aí no Retrô. Vamos ver. Eu tenho minhas desconfianças aí que vai acontecer, vai dar certo aí pro Retrô acabar ficando com o treinador e o Santa Cruz tendo que buscar um novo técnico para a temporada 2025, já que a vida do Santa Cruz está mais complicada, né? Ainda não acertou SAF, ainda não acertou nada, tem que montar todo o elenco. Eu acredito muito né, Biel? O cara já está ali com o trabalho desenvolvido, o negócio organizado lá no Retrô. Enfim, é mais prático mesmo, inclusive, pagar essa multa rescisória e o cara seguir na temporada lá e o Santa Cruz se reorganizar para 2025. Exatamente. Acho que tá tudo bem encaminhado. Acho que o Retrô está em boa vantagem e tem como. Acho que não tem muito motivo para Itamar. Assim, tem um motivo porque ele deixou tudo acordado com Santa Cruz, mas é muito fácil. O futebol do nosso tempo permite ele conseguir dar um jeito nesse problema de apenas R$200 mil. Isso é uma bagatela aí, rapaz, para o Retrô. Homem do dinheiro aí, a Fênix de Camaragibe. E, por falar em dinheiro, Itabaiana tem que pensar em orçamento para 2025, porque agora é um degrau acima, né, Biel? 3ª divisão, cara. Itabaiana tem condições aí de bancar um elenco competitivo ano que vem? Olha, é complicado, né? Assim, o Itabaiana ele entra nessa Série C de 2025 muito parecido com o Ferroviário entrou esse ano, né? A gente tem alguns jogadores, a gente tem uma boa campanha, inclusive a campanha do Itabaiana nessa Série D foi muito interessante, né? Ela ficou à frente do Retrô no seu grupo, venceu as 2 partidas do Retrô nessa Série D. Então o Itabaiana demonstrou força, assim, não subiu à toa, não foi uma coisa, não foi nada ao acaso. Mas quando a gente dá um passo à frente no degrau aí do futebol brasileiro, o gargalo começa a ficar menor, né? Vai afunilando e vai tendo dificuldade. A gente vê o Ferroviário que teve bons momentos na Série D, quando chegou na Série C, sentiu dificuldades. O próprio Ciel, né, que é um destaque da equipe, não conseguiu demonstrar todo o futebol. A gente sabe,
Mas quando dá esse passo à frente e a Série C no nível que está, vai ficar difícil, vai depender de investimento e vai depender de organização. Tem organização. Vamos ver o quanto que o investimento vai ser à altura de fazer uma Série C de nível aí dos times que vão. O Retrô, como a gente falou, é um time que tem já investimento garantido, né? Tem uma boa categoria de base. O Retrô é o time que mais faz dinheiro vendendo jogador em Pernambuco. Vende jogador para os grandes times do Brasil. O Retrô vende jogador e o Santa Cruz não vende. O Náutico não vende. O Sport até que está vendendo, né? O Sport tem uma categoria de base de fato prolífica. Exatamente. Assim, tudo bem que o Pedro Lima é um caso específico muito, muito, muito. Enquanto o Retrô ele não tem nenhuma venda nível Pedro Lima, mas tem várias vendas em menor nível que os times da capital não estão conseguindo. Isso gera dinheiro, né? Isso gera recurso. Isso a gente não pode falar. Um dos reforços do Náutico nessa Série B, nessa Série C, durante a campanha, foi o Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira é um atacante, joga carreira no futebol paulista. Ele era um jogador contratado pelo Retrô e ele nunca jogou pelo Retrô. O Retrô contratou e saiu emprestando. Empresta. Esse ano acabou emprestado aí para o Náutico. Esse é o nível assim, do Retrô. Ele tem jogadores contratados que às vezes nem jogam com a camisa do Retrô. É tudo ali um movimento assim, vai e empresta, não serve para cá. Às vezes o jogador está em outra pretensão de carreira, né? O Felipe Ferreira tinha jogado Série B e Série C. Aí preferiu não jogar Série D, mas aí foi acertando as coisas e acabou parando. Vamos ver qual vai ser a temporada que vem do jogador, mas isso é só para demonstrar um pouco o poderio financeiro que tem o Retrô e vamos ver aí o que é que o Itabaiana consegue de investimento para essa temporada que vai ser importante. Vamos ver, inclusive, vamos prestar atenção no estadual, né? Se fizer um bom estadual, vai chegar credenciado para pelo menos se salvar do rebaixamento na Série C do ano que vem. É isso, então. Está aí um pouco dessa leitura do acesso do Retrô e do Itabaiana para a Série C de 2025. Eles, inclusive, se enfrentam na semifinal do Brasileirão da Série D. A outra semifinal é Anápolis e Maringá. E aí, quem você acha que seria melhor para o nordestino enfrentar, Anápolis ou Maringá, Biel? Rapaz, vou pensar aqui um pouco. Eu acho que o Anápolis. Assim, eu não tenho embasamento para essa minha escolha. Eu não tenho muito medo de futebol goiano. Eu sou meio traumatizado. Eu, como raposeiro, né, perdi o título da Série D para a Aparecidense. Então já fico um pé atrás assim com o Anápolis. Eu já gostaria de pegar o Maringá, né? Justo, é justo. É isso, né? Vamos para o próximo assunto. Leão no mercado. Demitiu Guto Ferreira, trouxe Pepa para ser técnico e também está de olho aí em alguns jogadores no mercado, cara. O Sport está atrás, né, cara? Tem que estar, né? Tem que buscar aí esses reforços nessa jornada de transferências. Mirou alto, né? Foi buscar ali o atacante Jonathan Cafu, que estava lá no Cuiabá na Série A. Ele já vem aí para integrar esse elenco do Sport nesse restante de temporada. E quem também o Sport está de olho aí, já está na mira, está tentando avançar para fechar, é o atacante Gustavo Maia do Náutico. Já tem pré-contrato com o Sport para 2025, mas o Sport pediu ali a liberação antecipada para a equipe do Timbu. E aí, Biel, é tentar dar uma mudança de roteiro para o Leão, né? Com essas contratações também são reforços interessantes para uma chegada do Pepa que precisa mostrar para o que veio, né? Agora é a hora da verdade na Série B, hein, Biel? É isso. O Sport ele está muito pressionado. Vai ser um momento aí difícil. Vem de vitória importante aí para o Ituano para recuperar o ânimo da equipe aí na temporada. Não vai ser nada fácil, né? O time está aí tentando buscar, conseguiu
a primeira vitória depois de uma sequência de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o Curitiba, perdeu para o Brusque, perdeu para o Vila Nova. Ficou difícil a vida do Sport. Essa vitória deixa a equipe aí com 4 pontos atrás do Vila Nova. Essas contratações que chegaram aí, vieram 7 contratações aí nessa janela de transferência. Chegou aí o Julian Fernandes, volante argentino. Chegou os gringos, né? O Leni Lobato, ele até é considerado brasileiro, mas fez base no futebol argentino. Chegou o Palácios e chegou também o Igor Cariús, bons jogadores ali, fazendo as laterais do campo. Chegou o Di Plácido, que ano passado fez uma grande temporada pelo Botafogo, mas acabou que não deu muito certo aí, em algum momento caiu de rendimento, voltou para a Argentina e essa temporada aparece no Sport, se machucou rapidamente, né? É meio triste isso, mas ele se machucou. Também como Palácios, essas são as dificuldades do Sport, né? 2 jogadores que chegaram já se machucaram, Di Plácido e Palácios, ambos jogando na lateral direita. E aí, veja o que o Sport está fazendo nesse momento. O Igor Cariús, na última partida, lateral esquerdo, fez a lateral direita aí para o Sport, que vem jogando aí com o Cariús na direita e o Filipinho na esquerda. Vamos ver se o Julian Fernandes supra a deficiência de primeiro volante, né? As informações que vêm da Argentina, que ele é um típico volante argentino caceteiro, aquele que bate até na mãe. Vamos ver. É um estilo de jogador que o Sport está precisando. O Sport não tem esse estilo de jogador ali para o primeiro volante, e não tem uns. Até tem, né? Eu acho que é o Luciano, mas o Luciano não demonstra essa qualidade para ser titular no Sport, que luta para subir nessa Série B. No ataque chegou o Wellington Silva, acho que é o nome mais badalado que chegou para o ataque. Ele, revelado pelo Fluminense, muito cedo foi contratado pelo Arsenal, volta para o Brasil, joga no Fluminense, no Internacional, tem bons momentos, mas depois oscila muito, né? Acaba parando no Cuiabá, depois tenta voltar para o futebol internacional, joga na China, nos Emirados Árabes, até voltar para o Sport. Chega com alguma expectativa, né? Porque para o futebol da Série B se espera que ele demonstre ser acima da média, e vamos ver. Eu acredito muito aí que das possibilidades do ataque do Sport, talvez o Wellington Silva seja o melhor. O Sport está com um problema muito sério ali de centroavante. O Gustavo Coutinho vive uma péssima fase. Quem vem entrando bem é o Zé Roberto. Ele entra, faz gols, inclusive foi decisivo na partida contra o Ituano, mas ele é um jogador que sofre muito cartões. Ele, inclusive, sofreu mais um na última partida, 5º, está pendurado na próxima partida. Difícil aí a vida do Sport, principalmente aí no setor, na verdade, né, a defesa. Acho que a defesa é o setor que mais preocupa, muito por causa das lesões, né? O Thierry voltou acho que mais de um mês parado por lesão. Já na última partida, o Luciano Castan caiu muito de produção. Nesse momento, acho que o jogador que mais dá confiança na defesa do Sport é o Chico, que é um jogador revelado pela base do Rubro Negro. É isso, né? Tá aí, então, um pouco dessa leitura do Gabriel Itajari sobre esse momento da equipe do Sport Recife. Agora, para finalizar aí esse nosso segundo bloco, trazer uma curiosidade. Chegou aqui um papelzinho de última hora. Cara, Gabriel Itajara, meu irmão, meu parceiro. Tá vendo isso aí? Tá vendo a legenda? Clonaram o zap do homem, cara. Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, teve o seu WhatsApp clonado. Essa semana, saiu a notícia nessa terça-feira, a galera tava aí clonando o número do técnico da seleção brasileira, do WhatsApp dele, tava mandando aí várias mensagens pedindo dinheiro emprestado para uma galera, cara. Claro que ninguém acabou caindo no golpe, mas lógico que a gente não podia deixar passar uma bizarrice dessa, né? Isso vai virar meme, né, cara? Clonar o zap do Dorival, Biel. Que bizarro, irmão. De novo, né? Não tinha acontecido isso tempo desse atrás, agora, que eu não lembro. Ele também foi uma coisa esdrúxula dessa. Tava pedindo dinheiro para jogador.
Dorival tá complicada a vida do Dorival no WhatsApp, tá sendo clonado toda a data FIFA. Toda a data FIFA tem uma história de clonar o celular aí do Dorival. Tá difícil a vida do técnico do Brasil, hein? Pedindo dinheiro pro Galvão, essa parte para mim foi a melhor. Pedir dinheiro pro Galvão. Eu também pediria. Bizarro, né, bicho? Se eu fosse do golpista, eu também ia tentar um áudio do Galvão aí. Bizarro demais, cara. Bizarro demais. É isso então, galera. Clonaram o zap do Dorival e é com essa notícia bizarra que a gente encerra esse nosso segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Não sai daí que a gente volta depois do intervalo para o nosso terceiro e último bloco. A listinha hoje está pequena, viu? Tem data fofa, data FIFA, então a listinha dos jogos está pequenininha. O nosso terceiro bloco vem bem mini para você. Não sai daí, que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara, já preparando tudo para os nossos palpites da semana. A listinha dessa vez, desse episódio é pequena, a gente tem data FIFA ali no meio da semana, tem alguns joguinhos de Série B, Série C, tem jogo do Fortaleza colocando calendário em dia também no Brasileirão, e a gente vai trazer também esses duelos para a gente palpitar por aqui. Vamos começar pela Série B, Vila Nova e CRB, Gabriel Itajara, Vila Nova lá no G4, naquela peleja, o CRB ali na porta do Z4, primeiro fora da degola. E aí, cara, qual o seu palpite para esse duelo? O jogo acontece lá no Oba, né? Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. Esse nome é maravilhoso, bicho. Olha, João, eu queria que fosse diferente, mas eu acho que vai dar Vila Nova, um dos melhores mandantes aí da Série B, e o CRB que não tá ganhando de ninguém fora de casa, tá difícil. Inclusive temo pelo emprego do Daniel Paulista se perder outra partida aí na Série B. É isso, estou com você também. Vou de Vila, cara. Muito favorito para esse duelo, ótimo mandante, campanha muito bem feita jogando em casa, e o CRB, como você já falou, veio uma sequência muito negativa e tem um rendimento muito baixo na condição de visitante. Então, é muito provável que Vila Nova saia vitorioso também desse confronto. Eu vou com você, vitória do Vila. Próximo duelo, Avaí Esporte. Será que tem lei do ex? Aquele sorriso, aquele maldito sorriso do Wagner Love, olhando. Tem 2 pontos aí que a torcida rubro-negra está muito magoada. Não, é o Wagner Love e o Enderson Moreira. Tem que lembrar que ele também foi o técnico do ano passado, né? É mesmo, né, cara? O Enderson também está no Avaí nesse momento, né? Teve um momento no ano passado que o Sport começa a entrar em crise, começa a perder, e o Wagner Love convoca um momento para falar com a torcida, né? Que a torcida estava indo para os jogos reclamar muito, e em um dos momentos o Wagner Love fala: quem for reclamar que fique em casa. E aí, lembro demais desse vídeo, ele ali na frente do elenco do Sport. Pronto, esse vídeo queimou o resto da carreira do Wagner Love no Sport, inclusive queimou o próprio Enderson, né, por não ter controle aí da equipe, de não ter entendido que ali foi um momento ruim para mandar aquela mensagem, assim, foi tudo errado. E aí vai ser esse duelo aí, Sport e Avaí, Wagner Love, Enderson Moreira, tudo junto. O torcedor rubro-negro quer essa vingança, além de tudo porque no jogo de ida, né, o Avaí ganhou na Arena Pernambuco 2-1, ganhou muito bem, mas o Enderson Moreira tá muito bem. Eu acho difícil o Sport conseguir uma vitória fora de casa, vai lutar pelo empate, mas eu acredito que vai dar Avaí na ressacada. É isso, né, cara? Olha, dessa vez eu não vou com você, não. Eu tô afim de ver se pega fogo. Eu vou no empate, vai ser um jogo
disputado, como você já falou, muita rivalidade. Cara, só de imaginar Wagner Love no Avaí, pegando esse esporte depois do que aconteceu ano passado, irmão, esse jogo vai render demais, cara. E resultado justo para essa rivalidade momentânea é um empate na ressacada. Vou de empate aí nesse duelo de Avaí Esporte. Próximo confronto, Ceará e Operário, duelo alvinegro, acontece na capital cearense. Mando de campo do Vozão. Vozão está num momento bom na Série B. E aí, derrota o fantasma de Vila Oficinas? Fala comigo, Biel. Vai dar Ceará de Léo Condé. Outro bom momento aí do Saulo Mineiro, que vem se recuperando aí na mão do Condé e também do Eric Pulga. Estou com você. Vou também de Vozão. Ceará vence o Operário em casa, tranquilo, nessa rodada de Série B. Agora, vamos dar uma passadinha na Série C. Nosso representante Botafogo da Paraíba, Fogo Belo, recebe no Almeidão, em João Pessoa, a capital mais oriental das Américas, o Volta Redonda. Voltaço visita o Belo lá em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba. É cruel jogando em casa, hein, Biel? Qual é o seu palpite para esse confronto? Botafogo. Eu gosto assim, bicho. Simples e claro. Botafogo, cara. Eu vou de Botafogo também, irmão. Não tem como. Lamento aí, meus parceiros aqui do Rio de Janeiro e tal, mas, cara, Volta Redonda, para jogar em João Pessoa, irmão, com esse Botafogo, você tem que ir para colocar o ônibus na frente do gol, porque o Botafogo vai numa pressão absurda em João Pessoa. E eu acho que o Volta Redonda não vai segurar também, não. Vitória do Belo aí nessa rodada de quadrangular. E para encerrar essa nossa lista, essa nossa mini lista de palpites no episódio dessa semana, Internacional e Fortaleza tentando colocar em dia o calendário do tricolor do PC. Jogo lá do tempo da catástrofe do Rio Grande do Sul, né, das enchentes, das chuvas. O Internacional recebe agora o Fortaleza pelo Brasileirão. E aí, Biel, agora o Lion, nesse momento, para ir visitar o Internacional, como você acha que vai se comportar o Fortaleza nesse duelo? Olha, esse eu acho bem difícil. Eu vou apostar no empate. Esse eu acho que vai ser empate. Eu tô com o Lion. Tô com o Lion, tô com o Voivoda, o Inter não vai dar para ninguém, meu irmão. Isso aqui é o Fortaleza, é o tricolor do PC, os caras estão com sangue no olho, vai seguir ali, ó, fungando no cangote do Botafogo. Não tem brincadeira não, meu irmão, é para brigar pelo título. O Voivoda tem um plano, meu palpite é Fortaleza, vencendo o Internacional fora de casa. E é isso. Depois dessa nossa lista, chegamos ao fim de mais um episódio do Meu Luciano, nosso Firula e Rapadura. Fica de olho também do nosso conteúdo extra lá no Instagram, no TikTok, os nossos cortes aqui dos nossos episódios. Segue também a gente nas redes sociais, hein, galera? Vamos interagir também por lá, né? Mandar um abraço para a galera que também nos acompanha, manda aquele like lá nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência também aqui na Rádio Sintonia Esportiva, e na sequência também a gente entra ali à disposição no nosso canal no YouTube, youtube.com/Firula e Rapadura, e nos agregadores de podcast da sua preferência. Estamos lá no Spotify, estamos também no Amazon Music, estamos no Deezer, enfim, dá uma procurada que você encontra tudo, está lá no link na nossa bio do Instagram. Estamos também lá no TikTok, estamos também no Threads. É isso. Biel Itajara, é sempre um prazer estar com você nesse programa, cara. Muito obrigado mais uma vez por dividir essa bancada virtual comigo, Biel. Prazer é todo meu, João. Valeu todo mundo que vem nos ouvindo aí semana após semana, rodada após rodada aí do futebol brasileiro. É muito legal acompanhar e cobrir o futebol nordestino aí. Enfim, é sempre um prazer a gente registrar, né, o futebol nordestino no protagonismo do futebol brasileiro. É isso então, galera. Você também que está aí nos acompanhando, manda aquele salve lá nas redes sociais da Sintonia Esportiva, né, gente? Não tá para brincadeira, não. Segue também os perfis da Sintonia Esportiva nas redes sociais. A Sintonia tá lá no Facebook, no Instagram, no ex-Twitter. Será que ainda tá? Não sei não, hein? De repente dá uma procurada lá. Acho que deve estar também, enfim, nas redes sociais e o canal do YouTube da Sintonia Esportiva, youtube.com/Sintonia Esportiva Rádio. Visita também o site da Sintonia, né?
radiosintoniaesportiva.com.br. Fica por dentro também da nossa programação, da nossa jornada aqui, do nosso conteúdo na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Este é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura. Nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.